ready, voltei. Hoje, quinta-feira, dia 2/7/2020, tá? Com conteúdo de língua portuguesa, continuação do nosso estudo de texto. Vamos marcar a data primeiramente. Vamos lá marcar a data. Ó, hoje é dia 2, zero muito feio, 2 do mês 7 de 2000 e... que 2 feio, hein, Pro? A Pro tá aprendendo a escrever. 2020, tá? Vamos lá. Formule pergunta com as palavras abaixo e depois responda-as com base na história lida. Por exemplo, no nosso texto, o que foi falado? O nosso texto, o nome dele é Uma História Sem Fim. Conta uma história do quê? É uma história de suspense? É uma história de medo, igual a Pro falou no vídeo anterior? Então, aqui nesse texto, nós podemos formular perguntas, tá? E fazer a resposta de acordo com a pergunta. Aí, por exemplo, aqui, ó, na A, que está falando aqui, tá pedindo pra gente fazer uma pergunta. Pode ser, o que o César encontrou? No nosso texto, fala que o César encontrou um bilhete, não é verdade? Aqui fala assim, ó. César estava em seu quarto e folheava as páginas de um livro quando encontrou o desenho de um monstro. Então, vocês podem fazer uma pergunta assim, igual a Pro falou. O que César encontrou? Daí, vocês vão escrever aqui, o que... A Pro vai tentar escrever, tá bom? César... Peraí. Aqui, ó, o que César... Pro vai tentar escrever aqui, ó. Nossa, ficou muito feio. Encontrou. Aqui é uma pergunta, certo? A Pro não conseguiu escrever direito. O que César encontrou? Só que como é uma pergunta, eu tenho que pôr o sinal aqui, o pontinho final aqui, que é o ponto de interrogação, porque ele está fazendo uma pergunta. Aí vocês vão ter que fazer a pergunta e responder a pergunta que vocês fizeram. Aqui, feio do jeito que a Pro escreveu, o que César encontrou? Aí vocês vão responder a resposta embaixo. César encontrou o quê? Aí, igual fala aqui, ele encontrou o desenho de um monstro. Vocês vão colocar a resposta. Aí aqui, ó, no B, quem encontrou o bilhete? É outra perguntinha. Aí vocês vão lá, colocam um ponto de interrogação. Ah, quem encontrou? Foi o César, certo? Como que era o monstro? Esse monstro, como ele era? Vocês também podem fazer essa pergunta. Como era o monstro? E responder. O monstro tinha olhos vermelhos, não sei o que, não sei o que. Então, vocês vão fazer a pergunta, como a Pro mostrou aqui, e responder essa pergunta, certo? Igual aqui, a Pro escreveu que o César encontrou, vocês responder. Um bilhete de ou no caso aqui, um desenho de um monstro. Foi o que ele achou. Então, vocês vão responder. Porque nosso texto fala como é o animal, que ele falou. Aí na D, aqui vocês podem assim, por que ele tinha unhas grandes? Não é verdade? Porque aqui fala como é o animal, que ele é um animal assustador, não é verdade? Será que ele é assustador para vocês? Para alguns podem ser, para outros não. Então, vocês vão ler de novo, tá? E fazer, observar, leiam devagar, tentem entender o nosso texto. Que aqui eles perguntam também, ó, nessa atividade que a Pro passou aí para vocês, aqui, ó. Ele está falando assim. Se era uma história de medo, de suspense, por que ele continuou lendo a história? Não é verdade? Porque ele achou interessante? Por quê? Então, essas perguntas vocês vão responder aí. Então, vocês vão fazer uma pergunta e vocês mesmos vão responder. Então, vamos supor aqui no exemplo que a Pro deu. Aqui, ó. Como
não sei se a Pro vai conseguir escrever direito. Peraí. Como... Vou escrever de letra de forma, fica mais fácil. Como era o N ficou muito feio. Monstro. Aqui a Pro vai subir isso aqui, ó. Peraí. Que a Pro teria que pôr o ponto de interrogação aqui, ó. Como era o monstro? Aí vocês vão responder na linha de baixo. Era assustador, tinha os olhos vermelhos. Cada um vai fazer a sua pergunta e responder, tá bom? A pergunta, lembra que a gente sempre utiliza o ponto quê? De interrogação, que é quando a gente faz a pergunta, tá certo? O ponto de interrogação, tá? Então, vamos descer a página aqui, ó, subir melhor, para eu falar errado. O pedaço de papel que está na ilustração faz parte da história? Por que você chegou a essa conclusão? Vamos voltar lá, ó, na página, e no bilhete está escrito assim. O que você procura está pendurado na maçaneta da porta do porão do beco. Então, fala aqui, o pedaço de papel que está faz parte da história? Por que você chegou a essa conclusão? Será que faz parte da história ou não? O que você acha? E sim, eu acho que faz parte da história. Porque o bilhete faz o quê? Ele dá a direção que o menino tem que seguir. Ele tá dando uma dica. É como se fosse um enigma, de um suspense, não é verdade? Que nós temos que desvendar esse suspense, tá? Então, como vocês vão desvendar? Lendo o texto e tentando interpretar o que o texto está dizendo. O interpretar seria o que? Entender o texto, tá bom? Aí vocês vão responder, sim. Por que que você chegou a essa conclusão? Porque o bilhete é o quê? Aí vocês respondam, tá bom? E na 8, aqui. Quando César olhou a vidraça, o que pode ter acontecido? O que aconteceu quando ele olhou a vidraça? Essa é uma resposta pessoal. Cada um pode responder do seu jeitinho. O que você acha? Não é o que eu acho e o que a apostila e o texto diz. É o que você acha, tá bom? Pode ser, você pode criar uma nova parte da história, tá bom? Por exemplo, quando César olhou a vidraça, o que ele viu? Mas aí a resposta é de vocês que vão responder, tá bom? E no 9, aqui, deixa eu subir. Dê a sua opinião. Você recomendaria a um amigo a leitura do texto desta unidade? Vocês recomendariam essa história para alguém ler? Vocês acharam interessante? Sim ou não? Vocês vão responder sim ou não. E se por quê? Se respondeu não, por que que você não achou interessante? Porque não te deu medo? Porque você não achou que era uma história de suspense? O que você achou? Se sim, porque era uma história amedrontadora, que tinha o personagem assustador, cada um vai fazer a sua resposta, tá certo? Qualquer dúvida, podem perguntar para a Pro, tá certo? Pode falar para a mamãe mandar o áudio de vocês perguntando qual foi a dúvida de vocês, que a Pro responde, tá bom? Então, hoje nós vamos finalizar o conteúdo de hoje de língua portuguesa, tá certo? Da nossa apostila 4, da página 38. Beijos e até a próxima!